Tudo certo aqui, quando quiser, tá? Oi? Aqui já tá tudo certo. Tudo certinho? Perfeito, Lu. Obrigado, viu? Vamos lá. Então vamos pra cima. Pode ser, gente. Vocês estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alguns aí eu ainda não tive o privilégio de conhecer ou de conversar, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a filiação, somos filhos de Deus, né? E se você vê que tem alguém aí que tá faltando aí, chama a pessoa lá no WhatsApp, não dá mais uns 2 minutinhos aí, tá bom? Troca uma ideia com ela, traz ela aí pra gente conversar. Mas enquanto isso, eu gostaria de pedir pro Dani, se o Dani puder. Pode ser, Dani? Você pode orar por nós aí? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, fechou. Senhor Deus, estamos aqui mais um domingo para aprender um pouco da sua palavra, Senhor. A gente, na Bíblia fala que o domingo é do Senhor, estamos aqui iniciando mais um domingo junto de Ti, junto dos irmãos aqui em comunhão. Abençoe a vida do Mateus, Senhor. Derrame-se na vida dele o mesmo que ele está derramando agora na nossa vida, com um pouco do seu conhecimento. Abençoe a família dele. Amém. Aí eu não sou muito de orar em público, não gosto. Amém, irmão, amém. Foi lindo, cara, foi lindo. Tá. Cara, não sei se vocês têm o costume, eu gosto de ver o rostinho de vocês, mas se vocês quiserem, tá? Só se vocês quiserem abrir a câmera pra gente ver vocês aí, tá? Que eu sempre falo pra vocês aí, eu sou um pouco carente aí, né? Quando eu tô ministrando, quando eu tô por aí. Sou um pouco carente, gosto de ver os rostinhos aí, então, se vocês puderem me honrar com esse presente aí, tá? Quem vai estar tocando essa aula aí hoje sou eu, tá? E, então, queria ter esse privilégio com vocês, tá? Obrigado aí pela honra de vocês estarem com a gente mais um dia, amém? Então vamos lá? Vamos começar? Vocês já pegaram a Bíblia? Já pegaram a Bíblia? Pegaram a canequinha de café? Todo mundo aí canequinha de café? Então vamos pra cima, hein? Essa aula, quando a gente estava conversando a respeito dos temas que nós iríamos falar nesse mês de janeiro, trouxe para mim algumas memórias muito boas daquilo que eu já vivi com o Senhor. Então, eu pedi para ler, para fazer essa aula, para estar com vocês nessa aula. Porque há um tempo atrás tive o privilégio de após algumas situações que aconteceram comigo, aqui em casa, com os meus pais, eu tive o privilégio de ouvir o Senhor Jesus virar para mim e falar assim: Mateus, a partir de hoje eu assumo um papel de pai na sua vida. E foi a partir desse dia que eu entendi o que é ter uma filiação, o que é ser filho do Senhor. Foi onde eu entendi que eu precisava do Senhor, que eu necessitava de estar com Ele todos os dias. E que se eu não tivesse Ele nos meus dias, eu não saberia como agir, como andar, como viver, porque eu entendi a minha necessidade de ter um pai. Tá? Então a gente vai abordar um pouco sobre ser filho. Tá? Então vamos lá? Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Se a Lu puder passar o slide, para a gente começar. A Lu vai estar me ajudando aí, tá? Que deu um probleminha no meu PC. E ela vai me ajudar aí, tá bom? João 3,16. Que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo está sendo muito claro a respeito do amor de tal maneira. Esse amor, ele condiz muito com aquilo que o Senhor é. Esse amor, ele nos constrange, assim como está descrito lá em 2 Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, esse amor do Senhor fez com que nós pudéssemos enxergar a importância de ter um Deus conosco, de ter um Pai conosco. Esse versículo fala sobre um pai que envia o seu filho em sacrifício. Isso me choca, isso me
me incomoda e me constrange em tantas áreas que eu fico pensando, cara, como é que pode uma pessoa entregar o seu próprio filho por amor a alguém que não reconhecia, por amor a alguém que não reconheceu como Senhor? E o Senhor Jesus Cristo fez esse sacrifício porque ele entendeu, ele viu que era necessário um sacrifício perfeito, era necessário um sacrifício grande, era necessário um sacrifício que não tivesse preço, mas que tivesse valor, porque que esse sacrifício atravessasse gerações para me alcançar e te alcançar. Então esse sacrifício era algo perfeito e tinha que ser o Cristo. E ele só fez isso por conta dos nossos pecados. Ele só fez isso por conta das nossas transgressões. Ele só fez isso porque ele nos amou de tal maneira. Então era necessário um sacrifício que atravessasse gerações, para que alcançasse a mim e a você no dia de hoje, para reconhecer que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Pai. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 15, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas escolhas, por conta da imensidão das nossas falhas, o Senhor Jesus Cristo nos deu a dádiva de sermos alcançados por esse sacrifício, sermos alcançados por esse amor de tal maneira. Sabe, foi esse amor de tal maneira que nos livrou de nós mesmos. Foi esse amor de tal maneira que nos livrou das bolotas dos porcos. Foi esse amor de tal maneira que nos livrou, sabe, do dia mal. Foi esse amor de tal maneira que nos alcançou quando nós estávamos perdidos, mortos, famintos, desesperados, sem amor, sem casa, sem lugar para ficar. Foi esse amor de tal maneira que fez com que nós pudéssemos ter um encontro com aquilo que podemos chamar de graça. Amém? Amém? Vocês estão felizes até aqui? Então foi ele mesmo, Pai, que quando você estava lá precisando de uma ajuda, estendeu a mão para você. Foi esse amor de tal maneira que quando você precisava de um abraço, estendeu os braços para você. Foi esse amor de tal maneira que quando você viu que não tinha mais escapatória para você, alguém estendeu a mão dos altos céus e disse assim: eu estou aqui. É esse amor de tal maneira que foi feito um sacrifício há 2000 anos atrás, que atravessou gerações para nos alcançar no dia de hoje. E que fizesse você acreditar e entendesse a sua necessidade de crer e receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a primeira questão, acho que a Lu pode passar. Isso. A primeira questão é: todos nós somos filhos de Deus? E a resposta para isso, como está escrito aí, é não. Nós todos não somos filhos de Deus. Nós só seremos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitarmos o Cristo. E nós vamos ver isso agora. Em João, capítulo 1, versículo 10 a 11. Deixa eu ver aqui quem pode ler comigo. Márcio, tu pode ler para mim, por favor? João, capítulo 1, do 10 a 11. No princípio era o verbo. João 1. João, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Isso. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso. Mas... Perfeito. Olha só, nós estamos falando de um Senhor que criou todas as coisas. Estou falando de um Senhor que formou a todos nós. Só que quando ele vem, que em João está falando que
ele viria, o verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e logo em seguida fala que o verbo se fez carne. Nesse momento, João está falando, olha, ele veio para os seus, ele veio para a sua criação, mas a sua criação não recebeu. Ou seja, nossos pecados eram tantos, nossas falhas eram tantas que não percebiam ou não aceitavam o direito de olharmos para Deus como um pai. Cara, isso é profundo. Dá para entender? Nossos pecados eram tantos que cegavam a nossa visão a um ponto de nós não vermos ou não reconhecermos o nosso Criador. Aleluia. Então a gente começa a entender que a necessidade do Cristo ter vindo em sacrifício era exatamente essa, de abrir os nossos olhos para algo que nós não enxergávamos mais, para abrir os nossos olhos para algo que a gente não via mais por conta da imensidão dos nossos pecados. E isso me choca muito, porque como é que pode eu, como criação, não entender ou não me relacionar com o meu Criador? Ou melhor, como é que pode eu, tendo um pai ou tendo uma mãe, eu não ter um relacionamento com eles? Ah, mas Mateus, minha relação é conturbada. Mas, cara, você sabe de onde você veio, você sabe quem são seus pais. Dá para entender isso? Então a gente precisa começar a compreender isso, que o Senhor criou o mundo, mas o mundo não reconheceu. E mesmo nós sendo a criatura dele, sabe, sendo feitos criaturas, o pecado nos chegou e nós não conseguíamos ver ou aceitar e crer que ele era o enviado de Deus. E assim nós negávamos a Cristo e abrindo mão da nossa filiação. Então nós estávamos tão longe de Deus que não conseguíamos mais o receber ou crer nele. Cara, isso me assusta, porque como é que pode a nossa visão ficar tão distante? Como é que pode os nossos olhos ficarem tão distantes daquilo que o Senhor é de nós? Por isso que nós não éramos filhos de Deus. Amém? Amém? Por isso nós não éramos filhos de Deus. Mas em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, deixa eu ver quem pode ler para mim. Deixa eu ver. Franto, pode ler para mim? Mas tudo aquilo que recebemos, eu pode ser feitos os filhos de Deus que criou em um nome, pois quem nascerá com sangue vem da carne, e ninguém é o homem de Deus. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém, amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Nós só nos tornaremos filhos a partir do momento que nós crermos e recebermos o Senhor Jesus Cristo. Anote isso aí, cara. Anote isso aí. Isso aí é a chave. Pega essa chave aí. Anote isso aí. Isso é um ponto principal para você entender a sua filiação. Eu preciso receber e crer. Amém? Por que receber, Mateus? Quando eu reconheço o senhorio de Deus na minha vida, eu recebo em meu lar e eu permito com que ele entre. E quando ele entra, eu permito que ele faça o que ele quiser dentro de mim. Então eu preciso aceitar isso, eu preciso receber o Senhor Jesus Cristo como meu Pai realmente, e entender que quando ele entrar, ele vai ter total liberdade da casa. Por quê? Porque a casa é dele. A casa pertence a ele, a casa ainda é do Pai, a casa ainda é do Criador. Então nós precisamos entender que nós precisamos receber o Senhor e crer, porque crer é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Amém? Então, se a gente guarda ou acredita que, cara, por mais que eu não veja com os meus olhos físicos o Senhor, eu tenho que crer que ele é real e que eu vou encontrar com ele nesse grande dia. Eu tenho que crer que o meu Deus, ele está tão presente em nós, meu Pai está tão presente conosco, que a gente precisa voltar a ter o entendimento de que, por mais que eu não o veja com os nossos olhos, eu creio, eu preciso acreditar que ele é real em meus dias.
Porque a gente tem criado uma falsa ideia de que parece que Deus não responde a nossa oração, porque eu oro e Deus não me responde, eu faço não sei o que e Deus não fala nada, eu faço isso. Cara, não, você precisa voltar a acreditar que Deus está conosco, você precisa voltar a acreditar que o nosso Pai está presente ao nosso lado todos os dias e constantemente, é disponível para te ajudar e te auxiliar no que você mais precisar. A questão é, será que você está sensível à direção que Deus está te dando? Será que você está sensível à voz que está te guiando? Ou será que os nossos ouvidos estão tampados ou nossos olhos estão cegos que não podem enxergar ou sentir a presença de Deus? Então nós precisamos voltar a crer e receber. Por quê? Porque é isso que nos torna filhos. Então, se você, por algum momento, deixou de crer ou deixou de receber o Senhor, é porque em algum momento da sua vida você se sentiu ausente de alguma coisa, em algum momento da sua vida você se sentiu falta de alguma coisa. E essa falta de alguma coisa resultou na sua falta de filiação. E por isso você não acredita que você pode pedir algo para Deus fazer. É por isso que você quando você fala algo para Deus, você acredita que ele não vai fazer, ou você pensa que ele não vai fazer, ou que não tem resultado nenhum. Porque você não acredita mais que você tem um pai. Ou seja, você precisa acreditar que, como filho, o pai pode responder a qualquer momento. Amém? Mateus, Oi? tem gente que não acredita em Deus, né? Muita gente não tem fé de acreditar em Deus, acreditar em muitas coisas, porque você vê, no mundo afora, ninguém estuda a Bíblia, ninguém sabe o que é a Bíblia, ninguém sabe o que é, mas para a gente experimentar Deus, só estudando, pedindo a Deus, pedindo a clamor, pedindo a Deus, a gente lê na Bíblia todos os dias, pedindo tudo, que a gente sabe que Deus está no controle das nossas vidas, todos os dias, porque o Espírito Santo fala com a gente todos os dias, na nossa casa, nos lugares que a gente vai, em um monte de lugar que a gente vai, mas se a gente não ter a regra de ler a Bíblia todos os dias e você fazer seu devocional, aí você não está na linha de Deus, você tem que estar com a linha de Deus certinho. É isso aí, perfeito. Perfeita colocação, viu? Perfeita. Então, não basta só receber, mas precisamos crer em seu nome, ou seja, ter a certeza que ele é o enviado de Deus. Ele é o amor de tal maneira que atravessou gerações para nos alcançar. Amém? E eu quero dizer para você, cara, se isso não é Deus querer muito você como filho, eu não sei mais o que é o amor. Cara, de verdade. Olha o que o nosso Deus, cara, capacidade criativa de Deus de nos alcançar, cara. Ele fez um sacrifício há 2000 anos. Perfeito. Que nos alcançou nos dias de hoje, cara. Cara, isso é sinistro, cara. Isso é sinistro. E ele diz no versículo 13, né? Nós não nascemos de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós somos feitos filhos, porque essa é simplesmente a vontade de Deus. Essa é simplesmente a vontade de Deus, que todos sejam seus filhos. Mateus, Aleluia. Mateus, Aleluia. Mateus. Oi. A gente sempre tem que estar na linha certa de Deus. Se você não está na carne, você não está no espírito, você não está com Deus, você não está no controle de Deus, você não está no controle de Deus, você tem que estar no controle todos os dias. Isso Você aí. tem que estar ali lendo a Bíblia, fazendo seu devocional, você crendo para as pessoas, orando pelas pessoas que você está pedindo, você não está na carne de Deus, de Cristo, porque todo santo dia você tem que ler a Bíblia. Muito ou Isso. pouco você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer seu devocional, pedir a Deus, Amém. falar com Deus todos os dias. Isso Jesus foi ressuscitado na cruz, gente. Foi ressuscitado. Deus está vendo. Mas a gente sempre tem que ter. Isso aí. Então, é isso aí que eu... Você colocou seu áudio no mudo, Matheus. Foi bom. Valeu. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Para que nós sejamos todos feitos seus filhos. Queria abordar o tema com vocês. Lu, você pode passar? Tá, Matheus, e
como é que eu faço para ser filho de Deus? Ou como é que eu faço para ter essa convicção? É necessário um novo nascimento. Deixa eu ver aqui. Nayara, tu pode ler aí para mim João 3:3? É necessário que a gente entenda isso. Você acha mesmo que você foi incluso, foi feito filho só para ser incluso numa família e não ser participante disso? E a gente precisa entender que, assim como foi relatado lá em João 3:16, Jesus é o primogênito do Pai, ou seja, ele é o irmão mais velho da gente. Amém? E nós podemos sim sermos considerados irmãos de Cristo, aleluia? Então, nós precisamos entender isso. E como é que eu faço para ser filho de Deus? A Nai vai ler agora para a gente, e a gente vai dar sequência em cima disso, fechou? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É isso, é isso. Então Jesus disse que para termos acesso ao reino, para termos acesso aos sinais, às maravilhas, os prodígios, e sermos ativos em sua obra, nós precisamos nascer de novo. Para nós termos acesso àquilo que nos foi dado, para nós termos acesso àquilo que nos é dado por direito, nós precisamos nascer de novo, nascer em seu espírito, nascer como crianças que dependem de seu Senhor, como crianças que têm uma nova expectativa. Eu sempre gosto de fazer um paralelo do seguinte: quando uma nova pessoa, como uma criança nasce, existe sempre uma expectativa sobre aquela criança. E assim eu vejo o Senhor conosco. Sempre que nós optamos em nascer de novo, é gerado em nós uma expectativa dos céus, é gerado em nós uma esperança de que nós possamos manifestar aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então nós precisamos entender isso. A nossa necessidade de nascer de novo é essa, de nós termos acesso ou termos o direito de encontrarmos ou vermos o reino de Deus. E ver o reino de Deus é ver os sinais, é ver as maravilhas, é ver a cura, é ver a libertação, é ver salvação. Isso tudo está dentro do pacote. Só que para nós vivermos isso, nós precisamos nascer de novo. E quando nascemos de novo, nós somos regenerados. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que vai dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por meio da palavra de Deus, meus irmãos, é lançada uma semente imperecível que caiu em nossos corações e germinou. E é por isso que nós somos constantemente regenerados, constantemente aproximados do Senhor, porque essa palavra que foi lançada nos nossos corações germinou e deu fruto, e nos aproximou de novo do Pai, e nos aproximou de novo de nos tornarmos filhos e filhos de Deus. E logo quando nós nascemos de novo em Deus, nós precisamos urgentemente destacar as características da semente germinada. Mateus, o que é isso, Mateus? Você tá ficando maluco? Não, cara. Quando a gente nasce, nós temos as características dos nossos pais, do pai ou da mãe. E nós, querendo ou não, conscientemente ou não, a gente tem atitudes semelhantes aos dos nossos pais. Seja ela quais for, seja fisicamente, seja em atitudes, a gente tem alguma característica. E no nosso caso, quando a gente nasce de novo, e essa palavra é germinada no nosso coração, nós também temos as características dos céus em nós. Nós temos a característica de Deus em nós. E nós precisamos fazer com que elas sejam manifestas. Nós precisamos fazer com que elas sejam expostas ao mundo. Então nós precisamos manifestar essa semente germinada, esse fruto que foi germinado no nosso coração. Tá tudo bem, Lu? Tá tudo bem, né? Então nós precisamos mostrar isso, revelar isso aos nossos irmãos. Nós precisamos expor essa realidade aos nossos irmãos. E isso, quando nós manifestamos essas características, é quando nós comprovamos a nossa filiação. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Show, legal. Tá dando para entender? Isso é importante. Então, manifeste a misericórdia, manifeste a bondade, manifeste a fidelidade, manifeste o amor, porque tudo isso são características dessa semente que foi germinada. Essa semente que nós estamos falando é a semente do Espírito Santo lançada em nossos corações. E é isso que faz a palavra de Deus ser gerada em nosso coração constantemente, nos fazendo a cada dia manifestar a nossa filiação no Senhor. Amém?
Glória a Deus. O terceiro ponto aqui. Terceiro ponto, vamos lá, Lu. Terceiro ponto, isso. Eu queria destacar essa característica aqui. Filhos obedientes. Para nós sermos filhos obedientes, nós precisamos ser corrigidos. Pois não tem como ter um parâmetro daquilo que é bom, sem saber qual é o modelo. Guardou isso aí? Guardou isso aí? Isso. Então, como é que eu vou saber o que é bom sem eu ser corrigido? Como é que eu vou saber o que é bom se eu tenho um parâmetro para aquilo? Como é que eu vou saber atingir ou agradar a algo sem saber o que essa pessoa gosta? É por isso que eu sempre comento com algumas pessoas próximas, falam assim, cara, eu prefiro ser um filho que é corrigido do que ser um filho que não escuta mais a repreensão ou que o Senhor simplesmente fala assim, não vou repreender mais. Porque quando nós somos repreendidos, nós estamos constantemente aprendendo o que nós deveríamos fazer. Quando nós somos repreendidos como os filhos, nós precisamos, a gente precisa reconhecer que a gente está longe de ser algo ideal. E nós vamos estar longe desse algo ideal até o dia da nossa morte. E por isso precisamos aceitar a correção de Deus. E é por isso que nós precisamos aceitar que Deus precisa nos corrigir todos os dias. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim, porque, olha isso, cara, isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo, cara. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, cara. Cara, eu preciso, como filho, aceitar a correção do meu pai, para eu saber aquilo que ele quer de mim, cara. Se eu quero agradar o meu pai de alguma forma, eu preciso aceitar a correção de Deus. Eu preciso aceitar as orientações do meu pai, porque se não for assim, eu nunca vou conseguir agradá-lo. Eu nunca vou conseguir chegar num ponto dele olhar para mim e falar assim, poxa, eu me alegrei do que você fez, Matheus. Eu me alegrei das suas atitudes, eu me alegrei do seu posicionamento, e eu não vou ouvir lá no céu ele dizendo assim, olha, vinde amado do meu pai. Eu não vou ouvir isso, cara. Se eu não aceitar a sua correção, quando chegar no céu, cara, eu não vou ouvir isso. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Se eu não aceitar a correção do meu pai, eu não vou conseguir, saber dar aquilo que me foi dado, cara. Eu não vou conseguir passar uma eternidade com meu pai, cara. Dá para entender? Então nós precisamos ser filhos obedientes, porque é melhor um filho que aceita ser corrigido do que um filho que nunca mais será alertado, que queimará eternamente no inferno. Nós precisamos ser constantemente corrigidos, porque nós precisamos ver os céus, nós precisamos andar eternamente com o Senhor, porque nós precisamos de Cristo todos os dias, e sem Ele, sem a sua correção, sem a sua orientação, nós com certeza iremos padecer, iremos para o inferno, nós iremos morrer eternamente, mas aqueles, quanto aceitarem a sua correção, serão abençoados constantemente, serão agraciados constantemente, porque existe fruto da obediência e existe o fruto da desobediência, e o fruto da obediência sempre será a bênção, cara. Aleluia! Aleluia! Então Deus quer te corrigir, meu irmão, porque Ele quer te ver eternamente. Deus quer te corrigir porque Ele quer você para sempre. Amém? Tá claro isso? Tá bem Amém. claro isso? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Em Deuteronômio, eu vou ler, gente, porque realmente a hora curta para a quantidade de coisa que a gente tem para falar, tá bom? Mas eu vou ler aqui em Deuteronômio 28, do 1 ao versículo 1, diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, cara, fielmente ao Senhor, ser fiéis à obediência, cara. Se forem fielmente obedientes ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E no versículo 15 vai dizer, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí ele começa a descrever. Sabe, meus irmãos, minha mãe, ela sempre falava assim,
Mateus, quando ela me corrigir, né? A mãe sempre usa umas frases assim de efeito para corrigir o filho. Né? Mateus, o filho obediente recebe bênção e o desobediente maldição. Eu sempre achei que isso não estava na Bíblia, era coisa da cabeça dela. Até ler Deuteronômio 28. Eu guardei isso no meu coração. Eu pensei, eu vou usar para o meu filho porque isso é uma boa frase para corrigir. Mas a realidade é que estava na Bíblia mesmo. E isso realmente é uma boa frase para colocar uma pressão no seu filho. Então pega a dica aí para quem tem filho. O filho obediente recebe bênção e o desobediente recebe maldição. Então, se você quer ser obediente, se você cumprir fielmente, se você obedecer fielmente às escrituras e a tudo aquilo que o Senhor está te dando, você com certeza herdará as bênçãos do Senhor. As bênçãos, você não vai ter que seguir as bênçãos te alcançarão, porque isso é o mandamento de Deus. As bênçãos, a gente não precisa correr atrás das bênçãos do Senhor, a gente não precisa correr atrás da mão do Senhor, a gente não precisa correr atrás dos feitos que o Senhor pode fazer, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente tem que fazer, obedecer ao Senhor. Se nós obedecemos ao Senhor, todas as coisas serão acrescentadas. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Então essas bênçãos nos alcançarão. Agora, se eu desobedecer ao Senhor, com certeza, essas maldições também alcançarão a nossa casa. Isso é pesado, né? Isso é pesado, eu sei disso. Mas é necessário. Tá? Por quê? Porque assim como Adão, ele desobedeceu à orientação de Deus. Assim como Eva desobedeceu, descumpriu uma ordem. Assim como os homens erraram, assim como eu e você erramos. Assim como nós desobedecemos de alguma forma. Nós precisamos voltar a entender a necessidade da obediência. Nós precisamos voltar a entender a necessidade, de compreendermos o Senhor. Nós precisamos voltar a entender a necessidade de amarmos a sua lei e a sua palavra. Dá para entender isso? Então, em Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Meu Deus, cara, isso aqui é incrível. Por conta da minha desobediência, um sacrifício teve que ser feito. Por conta dos meus pecados, um sacrifício perfeito foi feito. E pela obediência desse sacrifício na morte de cruz, eu serei feito justo se eu cumprir com a sua palavra. Cara, Mateus. coisa linda. Oi. Davi pecou. Davi pecou na cruz, pecou em tudo. Mas se a gente desobedecer a Deus, não leva a nada. A gente tem que seguir uma linha de Deus. A gente não pode desobedecer a Deus. A gente não pode obedecer. Porque se a gente obedecer, já tira o foco. Você já tira Jesus. Você está vendo ali. Que Jesus já está ali, na frente da gente. Exatamente. Porque a gente tem que obedecer o quê? Honrar pai e mãe todos os dias. A gente não pode desobedecer a eles, porque eles estão no caminho deles, eles estão indo lá no caminho. A gente não pode obedecer, nem Jesus Cristo a gente pode obedecer, e nem Jesus, porque Jesus faz parte do caminho da gente, já faz parte da nossa vida todos os dias ali, já está ali falando com a gente. Davi pecou, mas Davi fez coisa errada. E Paulo foi ajeitando ele. Paulo foi alinhando a vida dele. Entendeu? Deus foi alinhando. Deus foi alinhando. Cada passo foi alinhando todos que estavam ali. Foi alinhando. Foi um processo ali. Ali foi um processo de Deus para ele colocar as pessoas no alinhado. Mas a gente não pode desrespeitar o pai nem a mãe. Por quê? Porque ali, o convite dele já todos os dias. Amém. Glória a Deus. E é o que eu vou falar agora. Eu gostei dela que ela vai dando as introduções dos próximos passos. Lu, você pode passar para mim, por favor? Isso. Perfeito, Lu. Nosso papel como filho. Anota aí. João 17, João 17, do 3 ao 10. E eu vou querer que vocês leiam comigo aí. Calma aí, deixa eu ver quem pode ler comigo aí.
Cadê? Deixa eu ver. Tia, você pode ler para mim, por favor? A gente vai ler para e passo, tá, tia? Primeiro o versículo 3, depois o 4, depois o 6, fechou? Tia Elaine? Pode ser? Peraí, eu? É você mesmo. João 17. João 17. Peraí que eu tava Versículo- anotando. Tranquilo. 17, do 3 ao 10. Aí a senhora lê um versículo para, tá? Tá. Só leio Cara, o 3, né? Isso, por favor, tia. Tá bom, vou ler. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perfeito. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Cara, de verdade, compartilhar para vocês aqui. Eu nunca tinha visto João 17 com essa visão. Eu não sei se alguém já viu algo nesse sentido, mas eu queria compartilhar isso com vocês, destacar as características de um filho de Deus, tá? E versículo 3 diz exatamente sobre isso, conhecer ao Pai. Cara, nós iremos passar uma eternidade conhecendo a Jesus, cara, conhecendo ao Deus Pai. Nós vamos passar uma eternidade fazendo isso. E se você não tem prazer, se você não encontra prazer em conhecer o seu Pai, você, cara, você não vai passar a eternidade, você vai sentir mó tédio na eternidade, tá? Você vai sentir mó tédio lá, porque existe uma eternidade no conhecer a Deus, existe uma eternidade em saber quem é Deus. Amém? Então nós precisamos entender que, como filho, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Isso é papo para a próxima aula aí que o Vini vai dar. Mas nós precisamos conhecer o nosso Pai. Como filhos, precisamos saber quem é aquele que nos criou, quem é aquele que nos formou. Como filho, precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem realmente nos formou e por que nos formou. Nós precisamos entender isso, que como filhos, eu preciso saber quem é meu pai. Eu preciso saber o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta que eu faça para ele, o que ele gosta que eu, demonstre para ele, como que ele anda, como que ele fala, que jeito que ele abraça, que jeito que ele instrui, que jeito que ele corrige, como que é meu pai. É isso que nós precisamos fazer, conhecer o pai. Esse é o primeiro ponto, Elaine. Versículo 4. Eu? Isso. Peraí. Quando eu tô assim perdida é que eu tô anotando. 4, Mateus. Isso, Tiago. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Perfeito. Cara, olha isso. Segundo ponto, glorifique. Eu coloquei glorifique / honre ao Pai. Cara, Jesus, ele fez de tudo para que ele não tivesse glória própria. Mas em todo tempo ele glorificou ao Pai. Em todo tempo ele honrou o seu Pai. Em todo tempo ele disse, olha, não sou eu que faço todas essas coisas. O meu Pai me enviou para fazer, eu só estou obedecendo a ele. Dá para entender? Dá para entender isso? Honre e glorifique ao seu Pai, porque como filho nós precisamos dar a honra ao nosso Pai. Existe uma tradição judaica, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas existe uma tradição judaica, que os filhos, nos primeiros 15 anos da sua vida, são sustentados constantemente pelo seu pai, pela necessidade. Amém? E nos outros 15 anos, ou seja, nos próximos 15 anos, até os 30 anos dessa pessoa, o filho presta serviço ao pai em forma de honra, em forma de gratidão ao pai. Por isso que lá, muitas vezes, o pessoal, eles seguem a profissão dos pais. Se o teu pai for médico, você meio que segue essa mesma linhagem de ser médico para retribuir em algum tempo aquilo que seu pai fez por você. Dá para entender isso? Isso é a tradição deles lá. Amém? Amém? Então, existia essa tradição e nós meio que a gente não tem esse conceito dentro de nós. Pela nossa cultura, a gente não tem muito essa visão. Mas nós precisamos entender, cara, a nossa necessidade de honrar o Senhor. Não tem como honrar o Senhor fazendo o que ele faz. Lógico, a gente nunca vai fazer o que ele faz. Mas nós podemos honrar o Senhor com a nossa vida, honrar o Senhor com a nossa dedicação, honrar o Senhor com a nossa obediência, honrar o Senhor,
fazendo menção do seu nome de dia e de noite. Tá dando para entender isso? Tia, versículo 3. Não, versículo 3 não, versículo 6, desculpa. 6. Isso. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. É isso. Esse é o terceiro ponto. Revelar o Pai aos seus irmãos. Tá pegando isso aí? Vocês estão entendendo isso? Eu preciso revelar o meu pai ao meu irmão. O filho precisa entender, cara, quem é o pai. Precisa glorificar o pai. Precisa honrar o pai. E ele precisa fazer e expor, sabe? Tipo, cara, esse aqui é o meu pai. Ter orgulho de falar isso, sabe? Tipo, cara, esse aqui é o meu pai. E esse aqui pode ser o seu pai também. Tá claro isso? Eu preciso expor o meu pai, manifestar quem é o meu pai, cara. Eu preciso entender e compreender ele ao ponto de fazer com que as pessoas entendam quem ele é. Amém? Amém? Então eu preciso fazer isso, entender a necessidade de revelar o pai. Eu não sei quem falou essa frase, mas existe uma frase muito conhecida que diz assim, que o crente é como um morador de rua, faminto, que encontrou o pão, a fonte do pão, e quer compartilhar com os outros irmãos onde está essa fonte. Ou seja, é mais ou menos isso, tá? Não é exatamente essa frase. Mas nós como filhos, precisamos entender que se nós encontramos o nosso pai, se nós identificamos, sabe, o nosso pai, se nós conhecemos o nosso pai, nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos que não entenderam, que não o viram, que não o conheceram, que não, sabe, entenderam o seu papel de filho. Nós precisamos revelar o pai a essas pessoas, nós precisamos revelar o pai para essas pessoas. Como, Mateus? Tendo intimidade e relacionamento. Eu só vou conhecer o pai se eu tiver relacionamento com ele. Eu só vou conhecer o pai se eu tiver intimidade com ele. E para eu revelar ele, eu preciso ter essa intimidade. Eu preciso saber compartilhar quem é meu pai. Eu preciso saber compartilhar quem ele é. Então, manifeste, cara, sabe, o Cristo através da sua atitude. Manifeste o Deus Pai através da sua vida, para que você possa, para que as pessoas possam ver de onde você veio e que elas também pertencem a essa família. Dá para entender isso? Dá para entender isso aí? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, tia. No versículo agora... deixa eu ver aqui. Versículo 8. Porque lhes deis as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. É isso. Cara, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso saber de onde eu vim. Sabe por quê? Porque é para lá que eu vou voltar. Eu preciso saber de onde eu vim. Porque o caminho de casa, por mais que demore, a gente encontra ele de volta. Esses dias eu estava orando, e aí eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, tô com uma saudade de casa. Ah, show. O Jimmy mandou aqui para mim, ó. Charles Spurgeon, ele fala assim, evangelismo é isso, é um pedinte, um mendigo contando ao outro faminto onde e como encontrou o pão. Obrigado, Jimmy, obrigado. É essa a frase que eu estava mencionando anteriormente. Cara, você estava orando e eu falei assim, Deus, eu tô com uma saudade de casa, eu tô com uma saudade. Cara, eu comecei a chorar, falei, Deus, eu tô com uma saudade. E eu não tava conseguindo entender de que casa que era, não tava uma loucura aqui em casa. Eu falei, nossa, Deus, uma saudade. E Deus falou assim, Mateus, é a saudade que você está sentindo. É a saudade daqui de casa. É a saudade aqui do céu. E, cara, aquilo me deu um desespero tão grande que eu falei assim, Deus, volta logo, cara. Eu preciso ir para ir logo, cara. Sabe, cara, porque se eu conheço de onde eu vim, se eu sei de onde eu vim, eu vou viver por um propósito de voltar, cara. Se eu sei de onde eu vim, porque eu fui criado, eu vou saber, cara, sabe, fazer aquilo conforme o nosso Pai deseja para atingir a graça de voltarmos para casa. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, nós estamos aqui como pessoas que é só um momento.
É só um momento, isso aqui é só um momento. Essas dores são só um momento, essas dificuldades são só um momento. Porque brevemente nós iremos voltar para casa. Aleluia. E no versículo 9, tia Eliana, por favor. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É isso. Nós precisamos ter zelo pelas pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. Nós precisamos ter zelo pelas vidas que passam por nós. Nós precisamos ter zelo de orar uns pelos outros. Se nós somos irmãos, se nós somos parte de uma família, nós precisamos entender a necessidade de orarmos uns pelos outros, de orar e pedir para o Senhor, Senhor, aqueles que estão distantes, que o Senhor traga de volta, mas aqueles que estão caminhando comigo, que o Senhor dê forças para continuar. Ou seja, ore por aquilo que não é seu. Eu oro por você sabendo que você não é meu, mas que você pertence a Deus. Dá para entender isso? Nós precisamos ter zelo daquilo que é criação de Deus. Nós precisamos ter zelo por aquilo que não é nosso. Nós estamos cuidando das ovelhas do nosso Pai. Você tem cuidado das ovelhas que Deus te deu. Você tem cuidado das ovelhas que o Senhor tem te entregado. Você tem zelado por elas. Você tem amado elas. Você tem orado por elas. Se sim, glória a Deus. Mas se não, será que não é hora de fazer isso? Eu preciso correr, cara. Eu preciso correr. Lu, próximo slide. Tá, Matheus, e com tudo isso aí que você tá falando, o que eu recebo como filho de Deus? Cara, é muito louco, porque só ser filho de Deus já seria muita coisa, né? Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 17, vai dizer... Willy, tu pode ler para mim, por favor? Romanos 8, 17. Willy? Me escuta? Me escuta? É isso que está na tela aqui? Se somos isso filhos? aí. Isso. Então tá. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O sofrimento é a glória futura. Perfeito, Willy. Obrigado. Cara, além de sermos feitos filhos de Deus, nós também somos cordeiros com Cristo, cara. Nós temos o privilégio de sermos herdeiros daquilo que Jesus recebeu de Deus Pai por sermos seus irmãos, cara. Cara, isso é sinistro, cara. Isso é insano demais. Porque como é que pode, cara? Como é que pode eu receber algo? Como é que pode eu ser participante de algo que eu nunca nem construí? Como é que pode eu ser herdeiro de algo que eu nunca nem atingi? Como é que pode eu ser, construir, usufruir de algo que, cara, ele quem construiu, foi ele quem edificou, foi ele quem planejou, e eu mesmo falho, pecador, errôneo, ainda assim posso ser herdeiro com Cristo, porque nós somos seus irmãos, cara. Dá para entender isso? Cara, além de você ser filho de Deus, que é coisa pra caramba, você também participa da herança, cara. Aleluia. Sabe? Porque apesar, assim, de tudo parecer bonito, que eu tô falando aqui pra vocês, que realmente isso é tudo muito lindo, isso tudo é muito recompensador, isso tudo é muito glorioso, nós temos que entender que essa recompensa é realmente para quem participa do sofrimento de Cristo. Se nós participamos do sofrimento de Cristo, nós temos esse acesso. Então nós precisamos entender isso, meu irmão, que para eu ser herdeiro ou co-herdeiro de Deus, eu preciso participar do sofrimento de Cristo. Eu preciso participar do sofrimento de Cristo Jesus. Eu preciso participar das dores do Evangelho. Eu preciso participar daquilo que aflige a nossa alma com Cristo, de sentir as dores do Senhor nessa terra e dizer assim, eu vou padecer sim, mas existe uma glória em padecer, existe um privilégio, um presente em padecer. E esse presente, meu irmão, é participar
participar da glória de Deus, é participar lá do que está escrito em Apocalipse 22, na Nova Jerusalém, meu irmão. Não precisa de luz de homens, não precisa da luz solar, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade, porque a glória de Deus iluminará toda a cidade. Ou seja, eu quero participar das dores de Cristo aqui, para ser co-herdeiro de Deus no céu, para ser co-herdeiro dessa herança. Eu quero ser parte dessa herança, eu quero usufruir daquilo que foi dado, mas eu quero também amar o sofrimento, eu quero também achar a glória em padecer, eu quero também achar a alegria em sofrer por Cristo, porque essa é a mensagem de Cristo, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a necessidade dos filhos. Ser filho de Deus, ser co-herdeiro de Deus, é necessário que você faça também a sua parte e participe do sofrimento de Cristo. Nós precisamos voltar a entender isso. E para correr aqui, porque eu poderia ficar mais 1 hora falando sobre isso, mas para correr aqui, nós precisamos voltar a entender o senso de eternidade. Aleluia. Nós precisamos voltar a ter senso de eternidade, meu irmão. Nós precisamos voltar a entender que o lugar do filho também é na eternidade. Então você faz parte daquilo que é eterno. Não se prenda a esse momento, não se prenda a essa vida, porque isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um momento. Eu falo uma frase, eu acho que até no Dinas eu compartilhei com vocês uma vez, sabe? Não troque a eternidade por conta de um momento. Não troque aquilo que é eterno por conta de um momento. Viva o que é eterno eternamente. Aleluia. Viva o que é eterno eternamente. Não usufrua só, eu vou viver aqui, depois eu largo. Vou viver aqui, depois eu largo. Não, seja constante. A recompensa dos filhos que participam das dores do irmão mais velho é viver com o Pai pela eternidade. Cara, anote isso aí no seu coração, por favor. A recompensa dos filhos que participam das dores do irmão mais velho é viver com o Pai pela eternidade. Aleluia! E aqui eu vou finalizar. Lu, para o último slide. E isso é um ponto que eu queria destacar. Vocês viram que eu destaquei anteriormente, filhos obedientes, né? Mateus, Deixa eu só finalizar, que a gente tem pouco tempo. Pode ser? Pode ser? Tá, vale, beleza. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize... Tá certo. Que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Aleluia! Meu amigo, para você entender essa parte, para mim é muito importante. Quando nós nascemos novamente em Cristo, criamos uma necessidade de pertencimento e dependência extrema do Espírito Santo. Nós precisamos andar como quem está dando os primeiros passos e sermos maduros para escutarmos a repreensão. Eu preciso voltar a compreender que o Espírito Santo também é meu Pai. Ele não é algo a menos que Deus, que Jesus. Ele ele está na mesma linha. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito. Então eu preciso entender que para eu ser filho, eu também preciso ser guiado pelo Espírito. Para eu ser filho, eu também preciso ser direcionado pela voz do Espírito Santo. E mas Mateus, ser direcionado pela voz do Espírito Santo precisa de muita coisa? Não, eu preciso de sensibilidade. Eu preciso entender que aquilo que o meu coração diz e que aquilo que minha mente fala, por exemplo, meu coração fala assim: Mateus, dá essa caneca aqui para tia Eliana. Meu coração está dizendo isso. Mateus, dá essa caneca para tia Eliana. Minha cabeça fala assim: não, essa caneca é um presente meu, não vou dar. Isso é uma grande possibilidade de ser Deus te dizendo: faça esse ato, dê essa caneca para tia Eliana. Tá dando para entender isso? Existe uma grande... É muito simples, é que a gente dificulta, né? Mas o agir de Deus é isso. A gente tem uma dificuldade de aceitar que a voz de Deus é realmente como entre aspas, um sentimento.
que eu sinto no meu coração não condiz com aquilo que minha mente está dizendo. Na minha cabeça eu nunca vou dar essa xícara. Inclusive, isso é uma verdade. Eu nunca vou dar essa xícara. Agora eu quero. Mas se o meu coração está dizendo, faça, dê essa xícara, com certeza existe uma imensa possibilidade de seu Espírito Santo me dizendo, faça, exerça. Porque a gente está achando às vezes que Deus vai vir com uma voz muito alta, muito audível para falar. E na verdade nós precisamos estar sensíveis para dizer assim, cara, isso aqui realmente vem de Deus, eu preciso fazer. Então, para sermos filhos dependentes, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender e discernir o que é a voz de Deus e o que é a minha voz, o que é o sentimento de Deus, o que é o meu sentimento. Então, para nós finalizarmos, é o Espírito Santo que nos guia para continuarmos fazendo parte dessa família. Nós precisamos voltar a depender da sua direção e da sua palavra. Até para sermos filhos, nós precisamos estar debaixo da liderança de Deus. Nós precisamos fazer com que Ele guie os nossos passos para cumprir a vontade do Pai. E nós precisamos voltar realmente, isso eu quero que todos prestem atenção, precisamos voltar a ter experiências reais com o Espírito Santo. Precisamos voltar a ter manifestações reais do Espírito Santo, porque isso também revela que você faz parte da filiação de Deus, que você tem Deus como Pai. Então nós precisamos voltar a sermos liderados pelo Espírito de Deus. Como filhos dependentes, nós precisamos ser liderados pela presença do Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo, por aquilo que ele nos diz. Se eu sou filho, eu preciso ser dependente. Se eu sou dependente, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu acho que isso fica um pouco mais claro no seu coração. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Clamarmos a Deus como Abba Pai. Sim, essa expressão, traduzindo ou trazendo para os nossos dias, seria papaizinho ou papai. Por favor, fica conosco. Então, nós precisamos voltar até a dependência do Espírito Santo e lembrarmos que Ele é real e que Ele está conosco todos os dias. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Meu Deus, eu estou feliz demais. Eu realmente espero que vocês tenham entendido. Eu realmente espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam alguma coisa, por favor, me chama. Cara, pode chamar no Instagram lá, acho que é mvinicius2_, tá? Pode me chamar lá, mvinicius2_. Me chama, vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. E eu quero orar rapidinho com vocês. Eu sei que muitos aqui, por algum momento, tiveram alguma dificuldade com seus pais. Pode ser que não compreendam Deus como Pai, porque tiveram algum empecilho, alguma dor que seu pai fez com você, sei lá, seu pai abusou de você, seu pai foi ruim com você. Mas, cara, eu te peço humildemente que o seu coração olhe para Cristo como um Pai perfeito. Por mais que você não tenha a visão, mas aquilo que você idealiza como Pai perfeito é o nosso Deus. Então eu quero orar por você. Você permite orar? Você deixa orar por você? Você deixa? Então eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço muito obrigado pelo privilégio, Jesus, de estar com os meus irmãos, que também são co-herdeiros da herança que o Senhor nos deu. Eu te peço, Deus, humildemente, que o Senhor, Pai, os abrace como um abraço tão forte de um pai que os ama profundamente. Um abraço talvez que eles nunca sentiram na vida deles. Se os meus irmãos tiverem alguma dificuldade com seus pais terrenos, eu peço, Jesus, que o coração deles sejam tratados, Jesus, e que haja realmente uma necessidade deles amarem os seus pais apesar das muitas falhas, perdoarem os seus pais apesar das muitas falhas dos pais deles. Mas eu te peço, Deus, que se alguém teve alguma dificuldade, que toda a dor causada pelos pais terrenos seja curada pelo amor do Pai Celestial, seja curada pelo amor do Pai Eterno. E nós te pedimos, Deus, por favor, que toda dor, que toda mágoa, toda tristeza saia agora em teu nome, Jesus. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a continuarmos sendo seu filho. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos seu filho. Em nome de Jesus.
Amém. Cara, você tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, cara, manda mensagem aí pra gente ler aí. Manda mensagem.